Queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, faz tempo que eu não gravo um vídeo, né? Só tô passando aqui para trazer para vocês uma notícia, né? As últimas notícias sobre a carta Laudato Si do Papa, a questão do clima, a questão do decreto dominical. Eu, irmãos, particularmente eu, né? Pelas profecias, pelas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, né? Tanta coisa se desenrolando. E o espírito de profecia mesmo fala que nos finais dos tempos grandes mudanças iriam ocorrer e nós estamos vendo claramente essas mudanças acontecendo no nosso mundo. E a gente sabe ali de Mateus 24, né, quantas profecias que Jesus deixou ali, isso está se desenrolando, a maldade está crescendo cada vez mais. Bom, a gente vê que tem algo errado no nosso mundo acontecendo, né, irmãos? E nós estamos vendo que alguma coisa parece que vai acontecer. Bom, eu quero que vocês vejam por vocês mesmos as notícias aí que o Michelson Borges está trazendo sobre a Laudato Si, do Papa, sobre o decreto dominical, questão do clima, né? E para que nós possamos nos preparar. Tudo isso que eu trago para vocês não é para alarmar ninguém, não é para ficar preocupado, não, é para a gente se preparar. Nós precisamos mudar de vida, nós precisamos mudar a nossa casa, né? Preparar os nossos filhos, a nossa família, divulgar essa mensagem, pregar o evangelho, entende? Enquanto nós temos a liberdade religiosa, nós sabemos ali de Mateus mesmo, Jesus falou que a volta de Jesus seria como na época de Noé, as profecias estariam se desenrolando, né? Jesus está voltando e as pessoas estariam vivendo da mesma forma, como se nada estivesse acontecendo. Então nós precisamos sim nos preparar e ficar alerta, né? Porque a qualquer momento pode acontecer sim do decreto dominical chegar. E aí acabou, irmãos, e aí acabou, nós temos que, né, estar preparados para esse momento. Não estou dizendo que está chegando, para mim está muito perto, mas não estou dizendo que vai chegar amanhã, entende? É uma questão da gente se preparar, ficar alerta, porque a qualquer momento pode sair sim esse decreto e nós precisamos estar preparados. Que Deus os abençoe e veja aí as notícias. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem com você? Esta semana um evento mundial ocupou aí boa parte dos noticiários, que foi a cúpula climática, convocada por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já cumprindo assim uma das promessas de campanha dele, que seria trabalhar para amenizar aí os efeitos das mudanças climáticas, né? Andar nessa direção, estabelecendo decretos, leis e tudo mais. Ele convocou então líderes mundiais, o presidente Jair Bolsonaro também participou dessa cúpula, o presidente Vladimir Putin da Rússia, o presidente do Partido Comunista Chinês, presidente da China então também, Jinping também estava ali, enfim, os presidentes de vários países aí compareceram, uma reunião virtual, a essa cúpula do clima. O que me chamou a atenção, e até postei aqui em meu blog essa semana, no blog outraleitura.com.br, e o título é o seguinte: Estados Unidos confirma um discurso do Papa em cúpula climática e Biden se torna líder ambiental do planeta. Isso é muito interessante, né? Nós vemos aqui um alinhamento, pelo que nós estudamos das profecias, né? Um alinhamento de duas bestas, né? A besta da terra e a besta do mar, atuando numa mesma direção. Eu estudo esse tema, o chamado ecumenismo, já há 10 anos. Tem muitos vídeos em meu canal sobre esse assunto, quero te convidar a assisti-los para entender bem essa questão. Até aqui abaixo dessa postagem eu coloquei alguns: mudanças climáticas e o decreto dominical, o sino da Amazônia e o ecumenismo, domingo do clima, igrejas tomam a dianteira e ecumenismo avança rapidamente, as três bestas estão em ação. Então tem aqui esses vídeos, se você quiser se inteirar desse assunto, né? Então, como eu dizia, há 10 anos, especialmente aí o pastor Sérgio Santelli e eu, conversamos bastante sobre esse assunto quando fizemos um mestrado em teologia juntos no UNASP. Ele publicou bastante coisa no blog dele também sobre isso, eu tenho publicado já ao longo do tempo também.
que me consta o pastor Sérgio Santelli foi quem cunhou a expressão ecumenismo, que, veja bem, é mais do que apenas um ecumenismo, né? O ecumenismo é um esforço religioso para unir as igrejas. O ecumenismo é um ecumenismo ecológico. Usando a bandeira aí ecológica das mudanças climáticas, tem sido possível avançar muito mais em algumas pautas, inclusive religiosas, né? Existem autores, eu tenho aqui em minha biblioteca livros do Pascal Bernardin, por exemplo, de Roger Scruton, o livro Filosofia Verde. Pascal Bernardin escreveu o livro Império Ecológico, autores seculares que estão percebendo que essa bandeira ambientalista tem sido usada com propósitos escusos, né? Propósitos que não apenas de salvar o meio ambiente. O próprio Pascal Bernardin diz que realmente estamos vendo aí uma nova imposição, né, de regras e de tentativas de mudar o comportamento das pessoas por meio de um medo alimentado constantemente pela mídia. E aqui eu não estou dizendo que eu sou um negacionista dessa questão, já vou explicar esse detalhe, mas enfim, o assunto está na mídia o tempo todo e eles têm dito que, passada a pandemia, a nossa maior preocupação realmente tem que ser a questão da mudança climática. Eu vou ler aqui alguns trechos dessa. Eu coloquei aqui trechos de duas matérias, uma da Época Negócios e uma do O Globo, né, do blog do Guga Chakra, que dizem assim: o Papa Francisco também vai participar da cúpula climática de líderes convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Detalhe, Joe Biden é católico, né? E nós já sabemos aí que, alinhado ao jesuitismo, né? Ele inclusive convidou um padre jesuíta para orar na sua posse. Ele jurou sobre uma Bíblia produzida pela Contra-Reforma Católica para combater o protestantismo. São elementos, detalhes assim, simbólicos interessantes que foram vistos na posse dele. Biden é um católico devoto, ele anda com um terço, né, no bolso e ele é visto na igreja rezando, enfim. E a primeira pessoa para quem ele ligou assim que foi eleito foi para o Papa Francisco. E justamente para apoiar essa causa do Papa Francisco que tem que ver com o meio ambiente. O Papa Francisco, em 2015, você deve se lembrar, publicou uma carta apostólica, né, uma encíclica, defendendo o domingo como uma proposta para amenizar as mudanças climáticas. Hoje tem sido chamado de Domingo do Clima, Domingo Verde, enfim. É um lockdown semanal, uma quarentena semanal para tentar amenizar os efeitos das mudanças climáticas. É uma causa que o Papa Francisco abraçou e agora o presidente norte-americano também abraça. A gente sabe que o Trump não estava preocupado com esse assunto, mas o Biden está muito preocupado com essa questão das mudanças climáticas. Então diz assim que o evento aconteceu, né, em 22 e 23 de abril, de forma virtual e deve ter o desmatamento na Amazônia como um dos principais temas em pauta. Jorge Bergoglio, o Papa, que já dedicou uma encíclica a questões ambientais e um sínodo à floresta amazônica, um dos vídeos que eu indico aqui é sobre o sínodo. Eu analisei detidamente o Instrumento Laboris, que foi o documento que eles estudaram, os cardeais, os bispos lá no Vaticano, um documento ecossocialista, pagão, eu posso dizer assim, porque realmente ali usa a expressão mãe terra, mãe Gaia, né? E sabe o que me chama a atenção? Em nenhum momento é dito que Jesus vai voltar para destruir os que destroem a terra, como o Apocalipse diz. Em nenhum momento mostra assim que nós temos sim que preservar o meio ambiente, como eu já vou explicar daqui a pouquinho. Temos sim que, por mordomia, preservar o meio ambiente, mas não ter a pretensão de salvar a terra para as gerações futuras. Em nenhum momento esse instrumento que deveria ser cristão fala da volta de Jesus, fala da solução definitiva, não é? É um movimento de teologia da libertação de novo, tanto é que Leonardo Boff e outros expoentes da teologia da libertação estão juntos nessa causa. Um documento que, como disse, tem mais sabores de uma teologia indigenista, né, indígena e da libertação do que necessariamente um documento cristão, né, com base na teologia bíblica. E não fala em redenção e também não fala em volta de Jesus. Os esforços são sempre humanos, né, em todos os lados, do Fórum Econômico com o seu Great Reset, do presidente americano, obviamente, e do Papa, né? É um humanismo ecológico. Ele vai falar, então, na segunda sessão, no dia da abertura da cúpula, assim como representantes do setor privado e da sociedade civil. A programação do evento foi divulgada na quarta-feira, dia 21, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e a sessão de inauguração foi conduzida, né, pelo presidente Joe Biden e por sua vice Kamala Harris. Essa sessão vai enfatizar a necessidade urgente de as principais economias do mundo fortalecerem suas ambições climáticas até a COP26,
em novembro deste ano, para manter sob seu alcance a meta de limitar o aquecimento a 1,5 grau Celsius, grau centígrado, né? Disse o governo americano. Então, é urgente para eles. A coisa tem que ser feita com muita pressa. E todas as propostas, todas as ideias para combater o aquecimento global, que era chamado assim no passado, agora são mudanças climáticas, serão bem-vindos, obviamente. Ainda mais se partirem de uma figura como o Papa, né? Segundo a programação, essa sessão dará a oportunidade de os líderes destacarem os desafios climáticos enfrentados por seus países, né? Agora eu vou ler aqui aquilo que foi publicado pelo Globo, né, que diz assim: Joe Biden demonstrou enorme liderança internacional nesta quinta ao comandar a cúpula do clima organizada por seu governo. Absolutamente todos os governos participantes, e mesmo os que não foram convidados, estão comprometidos com a redução da emissão de gases poluentes para combater as mudanças climáticas. Xi Jinping, o presidente do maior país poluidor, né, maior país que emite CO2 na atmosfera, e Vladimir Putin, não fica tão atrás assim também, né, a Rússia, embora rivais geopolíticos dos Estados Unidos, trabalham com os Estados Unidos nessa questão ambiental. Até mesmo Jair Bolsonaro adotou um tom ameno e em sintonia com o risco para a humanidade provocado pelo aquecimento global. É uma enorme guinada em relação aos 4 anos de Donald Trump, quando os Estados Unidos ficaram isolados internacionalmente em temas ligados ao meio ambiente. Você percebe como realmente o mundo se une nessa questão? Pascal Bernardin, no livro dele, Império Ecológico, ele fala de uma harmonia, né, de algo que seria capaz de unir todos os povos, todos os governadores, governantes e assim por diante. Interessante que no século XIX, bem antes disso, Ellen White já tinha falado de um laço de união universal, algo que também é um fator que realmente uniria todas as religiões, quem sabe um governo mundial, uma religião mundial, sem excluir ninguém. Laço de união universal, uma grande harmonia. Não é interessante perceber que presidentes, né, que ditadores, países que estão geopoliticamente desalinhados, quando a questão ambiental está em pauta, eles se aliam, eles estão juntos? Bem, eu sei que existem negacionistas da questão do ecumenismo, pessoas que acham que não vai ser por aí. Eu só sei que esse cenário tem ficado cada vez mais claro para mim ao longo desses 10 anos. Pode ser que seja um outro fator, sim, mesmo a família tem sido usada como argumento pelo Papa Francisco para promover a ideia do domingo, né? Sindicatos estão envolvidos nisso também, justiça trabalhista e por aí vai. Mas a causa ambientalista tem crescido tanto ao longo dessa década e tem sido usada com argumentos tão convincentes que realmente não vejo outra forma de avançar, né? O decreto dominical, o dia do clima, o domingo do clima, o domingo verde, né? Tem sido chamado assim já, ou a volta das Blue Laws, tem gente clamando por isso já nos Estados Unidos, que tragam de volta as Blue Laws, as leis azuis, que eram justamente as leis dominicais, né, que favoreciam, segundo eles, a família, o ambiente, diminuía o consumismo, que é uma coisa tão deplorável, e por aí vai. É vantajoso em várias frentes, em vários aspectos, e conta com apoio popular, porque é uma coisa lógica. Ninguém quer morrer. E quando as pessoas estão assim, com esse medo alimentado por uma engenharia social bem feita, ainda que o medo seja justificável ou não vou discutir esse mérito, elas frequentemente cedem suas liberdades individuais para serem protegidas. E nós vimos nesse ano, já mais de um ano de pandemia, como é fácil, por meio de decretos, certas liberdades serem revogadas, serem canceladas, né? Nós não podemos mais agora nos reunir em igrejas, são decretos. Nós não podemos mais andar sem máscaras, não se pode aglomerar, não estou dizendo que isso não seja necessário, veja bem, entenda bem, por favor. Mas eu só estou analisando aqui o fato de que é fácil, né? Alguns decretos restritivos serem aprovados. Talvez haja aí já documentos, né, envolvendo vacinação, você não poder viajar, se locomover, se não tiver a comprovação de que você foi vacinado, e por aí vai. Imagine se globalmente seja aprovado uma coisa como Domingo Verde, né? E as pessoas forem obrigadas, mas aceitarem isso, porque Ellen White também disse que haverá um clamor popular. Imagine as tragédias climáticas sendo cada vez mais frequentes, e eu já apresentei esse texto em minhas palestras, né, em que
Ellen White diz que o diabo, Satanás, esse anjo poderoso, ele estudou os laboratórios da natureza e emprega seu poder tanto quanto Deus o permite para promover o quê? Furacões, ciclones, terremotos, essas tragédias todas. E quanto mais tragédias, mais confirmação do que eles acham que está acontecendo, que seria o aquecimento global antropogênico, né? Majoritariamente causado pelo ser humano, e isso é discutido até pelos pesquisadores, até pelas pessoas da área, climatologistas e outros, né? É claro que o ser humano tem a sua pegada ecológica, tem sua parcela de culpa, mas existem outros fatores, né? Inclusive influência de radiação solar, ciclos e por aí vai. Mas o fator Satanás é esquecido por muitos, né? Ele pode e tem feito esse tipo de coisa, né? Aumentado as tragédias, e quanto mais tragédias, mais medo, e quanto mais medo, mais as pessoas cedem, mais as pessoas concordam com propostas para salvá-las, e isso está acontecendo, e eu creio que vai se intensificar. Eu quero deixar bem claro aqui também que isso não tem nada a ver com negacionismo. Eu acabei de reconhecer que vejo as tragédias climáticas acontecendo, eu apenas questiono a causa majoritária, não nego o fato de que essas coisas são reais, e tampouco estou aqui fazendo apologia ao descuido da natureza. Mas é ao contrário disso, totalmente contrário disso, porque eu sou criacionista. Eu sou um dos vice-presidentes da Sociedade Criacionista Brasileira. Nós cremos no Gênesis, literalmente, né? Os primeiros capítulos do Gênesis para nós, adventistas criacionistas, são literais. E ali nós encontramos o relato da criação e Deus entregando para Adão e Eva o gerenciamento dos recursos. Deus entregando para os seus primeiros filhos a administração, a gente chama também de mordomia da terra. Então a nossa missão é cuidar da terra. Repito, eu não tenho a ilusão de pensar que nós vamos salvar o planeta. Eu até tenho comparado com a questão do corpo mesmo, né? Eu sei que o meu corpo vai envelhecer e se Jesus não voltar logo eu vou morrer. Agora, porque eu sei que o meu corpo vai degenerar com o tempo, porque infelizmente nesse mundo de pecado é isso que acontece. Eu vou então descuidar da minha saúde, eu vou parar de me alimentar corretamente, eu vou começar a consumir bebidas alcoólicas, não vou mais fazer exercício físico, não vou mais repousar e me exercitar como devo, porque esse corpo vai realmente envelhecer e morrer. Errado. A Bíblia nos orienta a cuidar do nosso corpo porque ele é o templo do Espírito Santo. E eu quero mantê-lo nas melhores condições possíveis até a volta de Jesus ou até a minha morte. Quero viver bem enquanto vivo. Quero ter uma mente clara, porque tudo que eu faço com o corpo afeta a mente e naturalmente também a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus. Então, por isso eu procuro ser mordomo do meu corpo. E de modo semelhante, nós temos que ser mordomos do planeta Terra. Nós temos que preservar esse nosso ambiente, né? Essa nossa nave espacial esférica, nas melhores condições possíveis, porque é aqui que nós vivemos. E porque ela nos foi dada de presente por Deus. Então é óbvio que nós somos contra a poluição dos rios, somos contra a poluição do ar. Creio que é uma incoerência total e absoluta uma pessoa que se diz ambientalista, que cuida da natureza, tomar banhos longos, ou então jogar papel no chão e por aí vai, né? Nós temos que fazer conscientemente tudo o que pudermos para ajudar a preservar o meio ambiente, como criacionistas, como cristãos, como seres humanos. Preservar, não salvar. Até porque, repito, o Apocalipse diz que Jesus voltará para destruir os que destroem a terra. Então a terra estaria realmente passando por um processo de destruição, de degeneração, de poluição, e Deus vai pôr um basta nisso também com a vinda de Cristo, ok? Então uma coisa é a constatação de que realmente há poderes, como as bestas do Apocalipse, né, que estão se valendo dessas questões climáticas para levar avante suas ambições, sua pauta, sua agenda, ok? Também existem aí conspiracionistas de internet, pessoas que têm seus canais, que infelizmente são seguidos até por cristãos que ficam desnorteados, porque falam coisas que não têm conexão, né? Eles até percebem parcelas, fatias da verdade, mas como não estudam a Bíblia da forma como deveriam estudar, saem por aí dizendo que a marca da besta é um chip, é algo que vai ser implantado na mão, no corpo humano ali, ou é um QR Code, ou já foi o código de barras, ou mudando, né, o sabor das tecnologias, e aí desinformam, levantam cortinas de fumaça, quando a causa real e os poderes reais estão atuando aí abertamente, usando coisas insuspeitas, não é? Estude esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links, inclusive links que tratam da marca da besta. Esse é um assunto importante
e há muita desinformação nesse mundo da internet aí. Eu até tenho comparado alguns desses canais, com todo respeito, é só uma comparação, aqueles cachorrinhos que correm atrás de carros, né? Carro em movimento. Quando o carro para, o cachorro não sabe o que faz. Alguns desses youtubers aí, sensacionalistas, falam de coisas que até tem, como eu disse, uma parcela de verdade, mas não sabem por quê. Por exemplo, alguns dizem, nós temos que fugir para o campo, porque em breve não haverá mais condições de morar nas cidades e tal. Nós sabemos que essa mensagem realmente existe, né? Vida no campo, não fuga neste momento, nós temos que diferenciar essa questão também. Vou deixar na descrição do vídeo um vídeo bem interessante, uma entrevista que eu fiz com o pastor Hélio Carnassali, sobre a diferença entre fuga das cidades e vida no campo, ok? Mas ok, estou falando de coisas que são até entendidas por nós adventistas, mas fugir do campo para quê? Para se esconder, para estocar alimentos. Ora, mas e o preparo para a volta de Jesus? E a pregação do Evangelho? Note, correm atrás do carro, quando o carro para não sabe o que fazem, porque não tem essa compreensão completa do que a palavra de Deus nos revela, especialmente no último livro dela. Daniel e Apocalipse têm que ser estudados de forma mais intensa nesses últimos dias. Eu tenho no meu canal 2 séries também sobre isso, uma sobre Daniel e uma sobre Apocalipse. Procure ali, assista a esses vídeos, né? E assim forme realmente a sua opinião com base em informação segura. Não nesses retalhos de verdade e nessas abordagens sensacionalistas ou negacionistas, 2 extremos meio perigosos, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, de alguma forma. Espero que você esteja percebendo que realmente está havendo um alinhamento interessante no mundo, um cenário favorável àquilo que nós aguardamos por tanto tempo, e é hora, sempre foi, né? Não é porque isso está acontecendo que é hora de nós então nos prepararmos e nos consagrarmos. Eu até preguei recentemente, está aqui no meu canal também, um sermão com o título Como Viver no Tempo do Fim, no qual eu defendo o óbvio, que temos que viver no tempo do fim como sempre vivemos, e sempre temos que viver, não é? Em comunhão com Deus, consagrados, pregando o Evangelho, cuidando da nossa família, trabalhando, ok? Então não é porque essas coisas acontecem que agora eu vou mudar a minha vida, né? A mudança não pode ser com base em eventos, em fatos, em notícias, até porque essas coisas às vezes chegam ao pico, depois acabam recuando um pouco, até por misericórdia de Deus talvez, de nos dar um pouco mais de tempo. Então não posso também ter uma vida de gangorra espiritual, de altos e baixos, né? A minha vida espiritual tem que ser constante, né? Independentemente dessas coisas, ok? Mas é interessante analisar, observar. Ellen White mesma diz que nós temos que ser sentinelas. De que adianta uma sentinela em cima do muro e não anunciar que os exércitos inimigos estão chegando? Só que há uma diferença entre sentinela e sensacionalista, né? Alarmista. O alarmista tem um perfil, a sentinela tem outro. Nós temos que ser sentinelas fiéis, responsáveis e, sobretudo, que tenham essa comunhão profunda com Deus, para ser guiados pelo Espírito Santo. Olá, tudo bem com você? Já disse aqui em outros vídeos e repito, eu tenho acompanhado esse assunto das mudanças climáticas, antes chamadas de aquecimento global, já faz uma década pelo menos. Desde quando meu amigo, pastor Sérgio Santelli e eu trocávamos ideias lá no mestrado em teologia, no NASP, acompanhávamos então ali o fortalecimento aos poucos dessa questão climática. E já expliquei aqui em um vídeo, vou deixar aqui na descrição também o link dele, que nós, como adventistas do 7º dia, somos sim a favor da preservação do meio ambiente. Claro que não temos aquelas utopias de pensar que nós vamos salvar a Terra, porque isso não vai acontecer. Na verdade, é a intervenção divina que vai resolver isso, a volta de Jesus. Sabemos então pela Bíblia que este mundo vai ser destruído, vai ser reconstruído depois por Deus, recriado após 1000 anos depois da volta de Jesus. Portanto, a nossa motivação para preservar o meio ambiente é a mordomia cristã que está na Bíblia. Assim como cuidamos do nosso corpo, que um dia vai envelhecer e eventualmente até morrer, nós também cuidamos da terra das melhores formas possíveis para que ela possa ser preservada da melhor maneira possível, nas melhores condições possíveis, para continuar sendo aqui a nossa casa, o nosso lar, por enquanto. Até que ele seja recriado pelo nosso Deus, aquele mesmo Deus que criou o universo, vai um dia recriar este planeta que foi destruído pelo pecado. E como diz Paulo, que geme com dores de parto, né? Toda a criação geme, e de fato isso é um fato em nosso planeta. Mas bem, o que acontece é que também não deixamos de perceber que há pessoas
se valendo dessa bandeira climática que o pastor Santelli e eu viemos chamando aí de ecumenismo, que é um ecumenismo ecológico, estão usando essa bandeira para levar avante algumas pautas, algumas agendas meio complicadas, especialmente para aqueles que quiserem, desejarem, decidirem se manter fiéis à Bíblia e ao Criador. E aqui eu me refiro às 3 mensagens angélicas, que trazem ali no seu núcleo a mensagem do sábado, porque ali diz que nós temos que adorar a Deus, Apocalipse 14, 6 e 7. Adorar a Deus porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso é uma linguagem extraída lá, essa fraseologia extraída de Êxodo capítulo 20, 8 a 11 especificamente, traz ali o mandamento do sábado. Então nós veremos no futuro próximo, eu creio assim, uma polarização bem mais intensa em relação aí com a obediência a Deus, a santificação do sábado, ou então a santificação do domingo, que é um sinal de autoridade humana. O domingo não traz a credencial divina, não há texto bíblico algum que apresente ali o dia do Senhor como sendo o domingo, o primeiro dia da semana. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, como eu já fiz várias vezes, e você não vai identificar um verso sequer que apresente a mudança do dia de guarda. Na verdade é o contrário. Nós vemos de capa a capa o sábado, que é o memorial da criação, porque foi no 7º dia que Deus descansou, Ele reservou esse dia, o Shabat, como uma lembrança, um memorial da criação feita em 6 dias literais de 24 horas. Criacionistas bíblicos creem nisso. Jesus, Ele não só cria nisso, como Ele era o próprio criador disso, então Ele afirma, Ele reafirma essas verdades ali no Novo Testamento, tanto a do sábado, quanto a do casamento heteromonogâmico, aquelas verdades basilares que estão lá nos primeiros capítulos da Bíblia. Muito bem, no fim do tempo nós veremos aí essa luta mais intensa para determinar a adoração verdadeira e, claro, deixarmos para lá a falsa adoração. Apocalipse 13 menciona ali uma imagem da besta sendo refeita, né, sendo construída, digamos assim, não é uma imagem literal, naturalmente, mas é um sistema religioso opressor, como foi nos 1260 anos de supremacia papal. Isso, quando estudamos Daniel e Apocalipse, entendemos muito bem. Aliás, eu quero também te recomendar uma série que eu fiz em 8 partes sobre o Apocalipse. Vou deixar aqui na descrição também o link para você, as profecias do Apocalipse, que eu apresentei lá no NASP Campus São Paulo, para você entender mais amplamente esse cenário em que estamos vivendo. Há muita desinformação, muitas fake news por aí, tentando fazer parecer que a marca da besta seria um chip, um QR Code. Agora já vem novas tecnologias, eles vão mudando cada dia. Cada vez que surge uma nova tecnologia de rastreio ou de controle, isso vira a marca da besta, para você ver como essa ideia é frágil, porque na verdade a marca da besta só pode ser uma oposição à marca de Deus. E se a marca de Deus na Bíblia é de fato um dia que aponta para o Criador Todo-Poderoso, um dia que nos faz adorá-lo de modo especial como nosso Criador, a marca da besta ela deve ser uma oposição a essa marca e levar as pessoas a uma falsa adoração, a adoração de um poder humano espúrio que tem por trás de si o dragão ou Satanás. E as táticas para envolver as pessoas nesse tipo de pensamento têm sido assim bastante sutis, né, embora intensas, à medida que o tempo avança. Ellen White escreveu o livro Grande Conflito, entre outros muitos livros. Ela afirma que haverá um clamor popular, haverá um apoio popular para esse decreto, finalmente, esse decreto dominical. Sim, porque essa é a marca que se opõe à marca de Deus, que é o sábado. Estude mais esse assunto, estude com mais profundidade esse assunto. Pode ser para algumas pessoas um pouco surpreendente isso aqui, mas anote aí na sua memória que esse assunto vai se intensificar. Isso vai se tornar realmente pauta aí na mídia, à medida que o domingo, como o Papa Francisco tem apresentado isso na sua carta apostólica Laudato Si, e antes dele já, o Papa anterior já falava, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, tem aquela carta apostólica Dies Domini, né, que apresenta também o domingo como o dia do Senhor em oposição ao sábado bíblico. Esse assunto vai crescer, porque uma das propostas para minorar, amenizar os efeitos das mudanças climáticas é justamente, como está na Laudato Si, nessa encíclica, a primeira da história, que traz o assunto do meio ambiente como foco. Ele traz ali o domingo como uma das propostas para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Então seria uma espécie de quarentena semanal. Não é possível mais mantermos o mundo em quarentena por causa da pandemia, mas já foi possível perceber
que com os seres humanos mais ou menos confinados e com menos consumo e com menos combustíveis fósseis sendo emitidos, a Terra sofreu um efeito positivo. Então esse argumento vai ser forte para defender realmente as propostas que estão apresentadas aí pelo Papa, pela ONU e outros órgãos que estão se unindo para promover essa causa. E não nos esqueçamos, a Laudato Si é uma encíclica dominguista. Ela traz ali com destaque numa das suas sessões, não sei se você já leu essa encíclica, está na internet, qualquer um pode ver, o domingo como proposta. Claro que tem boas propostas ali também, com as quais nós concordamos, e é por isso que a ideia ela vai ser bem aceita, porque tudo é para o bem, tudo é para salvar a humanidade, salvar as famílias, promover um ecossocialismo, como o Papa já deixou claro também, quando reuniu lá os bispos no concílio, no Sínodo da Amazônia. Também tem no meu canal um vídeo sobre isso, o Sínodo da Amazônia. Eu li lá o Instrumento Laboris, o documento que apresenta as propostas ali que os bispos estudaram naqueles dias do sínodo, e realmente você percebe que é um documento, longe de ser cristão, é um documento humanista, um documento socialista e fortemente ligado às ideias da teologia da libertação, com as quais eu já estive bastante envolvido no meu tempo de católico. É curioso perceber que todas essas propostas, como Great Reset, também tem aqui no meu canal um vídeo sobre isso, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, Great Reset, Sínodo da Amazônia, Laudato Si, as propostas da ONU, enfim, todas essas iniciativas que estão convergindo, elas têm um caráter humanista, porque não falam de volta de Jesus, não falam de mordomia cristã, o motivo sempre é salvar o planeta para as próximas gerações, o motivo sempre, e pior, é quando você vê aí um sabor até um tanto pagão, panteísta ou algo assim, quando apresentam a Terra como a mãe Gaia, né, uma espécie de deusa, um organismo vivo, enfim, todas essas ideias já bem conhecidas. Então, são documentos, são iniciativas, são propostas que não têm nada a ver com a Bíblia e com a escatologia bíblica, muito menos. Repito, nunca falam em volta de Jesus, em intervenção divina. Tudo deverá ser feito pelo ser humano, com a volta da velha utopia de que o ser humano pode resolver seus dilemas, seus grandes problemas, né? Então, eu vejo nisso aí um grande problema, sem dúvida nenhuma, porque mesmo quando há religiosos envolvidos, eles dispensam totalmente a presença divina e a atuação de Deus na história. Eu quero destacar para você aqui agora 2 textos que eu postei em meu blog outraleitura.com.br, até convido você a acompanhar esse blog. Ali eu tenho postado assuntos variados, entre os quais escatologia, profecias. Inscreva-se também aqui no canal para acompanhar aqui os vídeos que eu posto todas as semanas, comentários da lição da Escola Sabatina, entrevistas, enfim. Esse é um trabalho voluntário que eu faço com o maior prazer e o intuito maior, sem dúvida nenhuma, é pregar o Evangelho. Fico feliz de ver pessoas que têm me procurado, agradecido e até se convertido por causa dos estudos que a gente tem feito aqui no canal. Acione o sininho para receber as notificações de novas postagens. E se você gostar dos conteúdos, também compartilhe com seus amigos, com seus familiares, enfim, para fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Então, os 2 textos a que me refiro, e que estão aqui em meu blog, são Kerry, na crise climática, a voz do Papa é mais importante do que nunca. Só para lembrar que John Kerry foi colocado ali por Joe Biden, o presidente norte-americano, como um responsável pela área do clima. E ele esteve no Vaticano recentemente, ali conversou com as autoridades, com o Papa, e ele foi entrevistado aqui pelo Vatican News, que é um órgão oficial do Vaticano. E eu quero destacar aqui, depois eu quero que você leia esse artigo, vou deixar aqui na descrição também o link direto, mas eu vou só destacar aqui algumas frases que eu mesmo grifei. Por exemplo, Kerry, ele diz o seguinte: precisamos de todos nessa batalha. O assunto aqui é mudanças climáticas, ok? E acho que o Santo Padre, o Papa, fala com uma autoridade moral e única. Autoridade moral e única, assim considera o enviado lá do presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Só para recordar também que pela segunda vez na história, um presidente norte-americano é católico. Joe Biden é católico assumido e assim que foi eleito ele já ligou para o Papa Francisco dizendo que eles iriam trabalhar juntos nessa questão das mudanças climáticas. Kerry diz mais: eu acho que a sua santidade, o Papa Francisco, fala com uma autoridade única, uma autoridade moral irresistível. Esperamos que isso ajude as pessoas a chegar ao objetivo. Que objetivo? Bem, o objetivo é salvar o planeta, e custe o que custar, né?
Diz mais aqui na última pergunta: o Santo Padre é uma das vozes mais poderosas do planeta, se não a mais poderosa. O Papa Francisco tem a capacidade de galvanizar a ação dos países. Penso que o mundo tem um respeito especial pelo Papa Francisco e não há dúvida de que ele é um líder significativo. Esperamos que continue a nos guiar ainda mais em direção ao alcance da meta. Sua voz é mais importante do que nunca. John Kerry, em entrevista aqui ao site Vatican News. E embaixo aqui dessa postagem eu coloquei vídeos que eu quero recomendar para você. Este aqui estão todos no meu canal. Biden e Papa, unidos na cúpula do clima. E aqui realmente quando houve lá aquela cúpula, né, convocada pelo Joe Biden, pelo presidente americano, ele expressou ali, né, suas ideias em relação ao meio ambiente. E aqui nesse vídeo eu deixo bem claras as minhas posições também com respeito ao meio ambiente, ao ecumenismo, como que nós, como adventistas, temos que nos posicionar em relação a esse tema, a esse assunto. Outro aqui, um vídeo sobre o Great Reset, então fica aí o convite também, as profecias e a grande convergência. E, mais recentemente, ontem à noite, para ser exato, eu postei este texto aqui: Vaticano se prepara para lançar um plano de ação espetacular para Laudato Si. Traduzido isso aqui de um site católico americano, o Crux Now. Bem, aqui também tem umas declarações muito interessantes desse site aqui católico. Obviamente que aqui o foco é Laudato Si. A ideia é que todos se comprometam com as 7 resoluções da encíclica do Papa Francisco. Eu vou ler só o que eu destaquei também aqui, vou deixar aqui no link o link aqui na descrição do texto para você ler também isso aqui, mas alguns trechos grifados dizem assim: a ideia é que todos se comprometam com as 7 resoluções da Laudato Si. Lembre-se de que uma delas é o domingo. Remodelarão o mundo, diz aqui esse texto, e implementar as muitas coisas que aprendemos com a pandemia. Quantas coisas aprendemos com a pandemia? Se você se recordar, eu tenho também aqui em meu canal um vídeo em que eu digo que a pandemia foi apenas um exercício, né? É uma amostra do que virá. Decretos sendo assinados, restrição de liberdades, percepção de que o mundo ele ficou melhor, veja, não para as pessoas, mas para a natureza, né? Então eles vão tentar fazer uma equalização dessas duas coisas, ao mesmo tempo que mantenham os empregos e as pessoas possam ter a sua vida digna, mas também precisamos então fazer esforços para salvar o meio ambiente, a terra. Então aqui eles dizem o que eu já tinha falado em vídeos anteriores, há um ano pelo menos, de que a pandemia foi um exercício e que mostrou que é possível fazer coisas que em outros tempos não era possível. Estamos lançando ações ambiciosas que atendem ao pedido do Papa Francisco de sonhar grande, mudar a economia atual e mudar as estruturas. Já se fala aí da economia de Francisco, né? De um socialismo inclusivo. E aí nós vemos realmente como as coisas começam a convergir, as pautas, né? E vemos também que essa polarização esquerda-direita, isso aí é tudo artificial, porque na verdade, no fim das contas, todos os caminhos levam a Roma, como diz aquela máxima, né? Então, é preciso estudar um pouco mais esse assunto, é preciso ver que, na verdade, enquanto o inimigo tenta nos manter na casca, há muita coisa para baixo, muita coisa acontecendo, e nós temos que estar cientes disso, para não ser enganados. Eu já postei também aqui no meu canal, tempos atrás, uma metáfora que, na verdade, foi criada por um amigo, o Eduardo Litz, de que a esquerda seria o arco e a direita a flecha, né? Hoje esses papéis talvez até possam se inverter, mas o fato é que as duas coisas convergem para o mesmo fim. Há uma manipulação aí das marionetes e o poder por trás de tudo isso é Roma e, claro, atrás de tudo isso mesmo, Satanás. É preciso ficar atento a essas coisas para não sermos ludibriados. É preciso conhecer bem a Bíblia Sagrada. Eu recomendo a você, especialmente a leitura do Grande Conflito também de Ellen White, um livro muito revelador, lá do século XIX, mas que traz revelações assim impressionantes para o nosso tempo. E aqui eu coloquei também abaixo dessa postagem, coloquei aqui um link, né, para textos que eu já publiquei, vários sobre a Laudato Si, análises e tudo mais, e abaixo mais alguns vídeos do meu canal também, Mudanças Climáticas e o Decreto Dominical. Aquele vídeo que eu já recomendei aqui, né, Biden e Papa, Domingo do Clima, tem sido chamado assim já, Domingo Verde, Domingo do Clima, esse é o novo nome da velha ideia, né? Igrejas tomam a dianteira e ecumenismo avança rapidamente. E ambientalismo, a nova religião planetária.
E quem diz isso não são apenas religiosos, não sou apenas eu, são autoridades, estudiosos, pensadores que já perceberam que o ambientalismo é a nova religião planetária, uma religião pagã, uma religião dominguista por conta da Laudato Si. Bem, é isso. Há bastante material aí para você se aprofundar, para você conhecer e perceber que como realmente as profecias estão se cumprindo rapidamente. Eu espero que Jesus venha logo para nos tirar dessa situação triste nesse mundo que perece, que se degenera em todos os aspectos, para que então possamos viver uma verdadeira ecologia no mundo recriado pelo nosso Deus, o Criador do Universo. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.